Alguma vez acordou a sentir-se mais cansado do que quando se foi deitar? Com aquela sensação de inchaço, de peso na barriga, como se o corpo estivesse a trabalhar em câmara lenta? É uma realidade frustrante para muitos de nós, especialmente depois dos 60. Sentimos que a energia já não é a mesma, que a digestão se tornou caprichosa e que há um desconforto constante que simplesmente não desaparece. Tentamos de tudo, dietas complicadas, remédios que prometem milagres, mas o problema persiste. Esta sensação de estar preso no próprio corpo, de carregar toxinas e resíduos que nos roubam a vitalidade, é uma dor silenciosa. Mas e se eu lhe dissesse que a solução pode estar numa bebida simples, feita com ingredientes que provavelmente já tem na sua cozinha? Um segredo que a natureza nos oferece para ajudar a limpar o corpo por dentro, a desintoxicar o cólon e a devolver-lhe aquela sensação de leveza e bem-estar. Neste vídeo, não vamos apenas revelar a receita desta bebida poderosa, mas vamos explorar os hábitos simples que, em conjunto, podem transformar a sua saúde digestiva e a sua energia. Vamos aprender a trabalhar com o nosso corpo, e não contra ele. Fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é algo tão fundamental e muitas vezes esquecido, que poderá ser a peça que faltava no seu puzzle de bem-estar. Vamos então começar a desvendar este segredo, a falar sobre esta bebida que pode ser um verdadeiro ponto de viragem no seu dia. Não se trata de uma poção mágica, mas sim de uma combinação inteligente de elementos que a natureza nos deu e que trabalham em harmonia para promover uma limpeza suave e eficaz. O primeiro passo, e o mais importante, é a base desta bebida: um copo de água morna. E por que morna? Porque a água morna, ao contrário da fria, é como um abraço para o nosso sistema digestivo logo pela manhã. Ajuda a relaxar os músculos do intestino, estimula o fluxo sanguíneo para a zona e prepara todo o sistema para o dia que vai começar. Pense nisto como aquecer o motor de um carro antes de arrancar numa manhã fria. Dar ao seu corpo este começo suave faz toda a diferença. Agora, a esta base de água morna, vamos adicionar o nosso primeiro ingrediente estrela: uma colher de sopa de psyllium em pó. O nome pode parecer estranho, mas o psyllium nada mais é do que uma fibra incrivelmente poderosa, extraída da casca das sementes de uma planta chamada Plantago ovata. Imagine o psyllium como uma pequena vassoura para o seu cólon. Quando entra em contato com a água, ele expande-se e forma um gel suave. Este gel tem uma função dupla maravilhosa. Primeiro, ele amolece as fezes, tornando-as muito mais fáceis de passar, o que é um alívio imenso para quem sofre de obstipação. Acabaram-se os dias de esforço e desconforto. Segundo, à medida que este gel se move através do seu intestino, ele agarra-se a toxinas, resíduos antigos e colesterol, varrendo tudo para fora do corpo. É uma limpeza mecânica, mas extremamente gentil. Não irrita as paredes do intestino como alguns laxantes químicos fazem. Pelo contrário, até as acalma. É importante começar com uma quantidade mais pequena, talvez meia colher de sopa, e ver como o seu corpo reage, aumentando gradualmente. O segredo do psyllium é a consistência. Beber isto todos os dias, de preferência de estômago vazio, uns 20 a 30 minutos antes do pequeno almoço, permite que ele faça o seu trabalho sem interferência de outros alimentos. Para tornar a nossa bebida ainda mais potente, adicionamos o sumo de meio limão espremido na hora. O limão é um verdadeiro tesouro. Apesar de ser ácido ao paladar, tem um efeito alcalinizante no corpo depois de metabolizado, ajudando a equilibrar o nosso pH interno. Além disso, o limão é rico em vitamina C, um poderoso antioxidante que combate os radicais livres e fortalece o sistema imunitário.
Mas a sua grande vantagem para nós celutens, a nossa limpeza de cólon, é que ele estimula o fígado a produzir bilis, um ácido essencial para a digestão. Mais bilis significa uma digestão mais eficiente, especialmente das gorduras, e um sistema digestivo que funciona de forma mais fluida. O sabor fresco do limão também torna a bebida mais agradável e é um ótimo começo para o dia. Por fim, para dar um toque final de mestre, adicionamos uma pequena rodela de gengibre fresco ralado ou 1/4 de colher de chá de gengibre em pó. O gengibre é conhecido há séculos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas. Ele ajuda a acalmar qualquer inflamação no trato gastrointestinal, alivia os gases e o inchaço e combate as náuseas. O gengibre dá um toque ligeiramente picante e aquecedor à bebida, que não só é agradável, como também ajuda a acordar o metabolismo. Portanto, a receita é simples: 1 copo de água morna, 1 colher de sopa de psílio, o sumo de meio limão e um pouco de gengibre. Mexa bem e beba de imediato, pois o psílio começa a engrossar rapidamente. E muito importante, lembre-se de beber um outro copo de água pura logo a seguir. Na verdade, ao longo do dia, é crucial aumentar a sua ingestão de água, porque a fibra precisa de muito líquido para fazer o seu trabalho corretamente. Sem água suficiente, a fibra pode ter o efeito oposto e causar mais bloqueio. Imagine que está a tentar limpar um cano com uma esponja. A esponja precisa de estar molhada para deslizar e limpar. O psílio é a esponja. A água é o que a faz funcionar. Começar o seu dia com este ritual não é apenas sobre limpar o cólon. É sobre um ato de autocuidado. É dedicar os primeiros minutos do seu dia a si, ao seu bem-estar. É uma declaração de que se preocupa com a sua saúde de dentro para fora. Com o tempo, irá notar não só uma regularidade intestinal que talvez já não sentisse há anos, mas também mais energia, uma pele mais limpa e uma sensação geral de leveza. O corpo, quando está livre de toxinas acumuladas, funciona de forma muito mais eficiente. A energia que antes era gasta a tentar lidar com um sistema digestivo sobrecarregado, fica agora disponível para viver a sua vida ao máximo. Agora que já estabelecemos este ritual matinal poderoso com a nossa bebida de limpeza, é fundamental entender que esta bebida, por mais eficaz que seja, não trabalha isolada. Ela é a faísca que acende o fogo. Mas, para manter esse fogo a arder de forma saudável, precisamos de lhe dar o combustível certo ao longo do dia. E isso leva-nos ao nosso próximo hábito fundamental: a hidratação inteligente. Já mencionei a importância de beber água logo após a nossa bebida de psílio. Mas o que significa realmente uma hidratação inteligente? Não se trata apenas de beber 8 copos de água por dia de forma mecânica. Trata-se de entender que a água é o solvente da vida. Cada célula do nosso corpo precisa dela para funcionar. No contexto da saúde do cólon, a água é a parceira indispensável da fibra. Se aumentamos a ingestão de fibra, seja através da nossa bebida ou da alimentação, temos obrigatoriamente de aumentar a ingestão de água. A fibra absorve a água no intestino, o que, como vimos, amolece as fezes e aumenta o seu volume, facilitando a sua passagem. Se não houver água suficiente, a fibra pode compactar-se e piorar a obstipação. Pense na água como o rio que transporta os resíduos para fora do seu corpo. Se o rio estiver quase seco, tudo fica parado. Uma dica prática é ter sempre consigo uma garrafa de água. Vê-la constantemente. Serve como um lembrete para ir bebendo ao longo do dia, em pequenos golos, em vez de beber grandes quantidades de uma só vez, o que pode sobrecarregar os rins. Outra forma de tornar a hidratação mais interessante e benéfica é infundir a sua água. Adicionar umas rodelas de pepino e umas folhas de hortelã
ou umas fatias de laranja e um pau de canela. Isto não só dá um sabor agradável, incentivando-o a beber mais, como também adiciona pequenas quantidades de vitaminas e minerais. E não se esqueça dos chás de ervas. Chá de camomila, de hortelã-pimenta ou de funcho são maravilhosos para o sistema digestivo. Ajudam a acalmar e a hidratar ao mesmo tempo. A seguir à hidratação, vem o poder dos alimentos vivos. A nossa bebida matinal dá o pontapé de saída, mas as refeições que se seguem devem continuar o trabalho de nutrição e limpeza. E aqui, a regra é simples. Inclua mais cores no seu prato. Cores provenientes de frutas e vegetais. Cada cor representa diferentes vitaminas, minerais e antioxidantes. Em Portugal temos a sorte de ter acesso a produtos maravilhosos. Pense nas maçãs, ricas em pectina, uma fibra solúvel que é excelente para a saúde intestinal. As ameixas, frescas ou secas, são um remédio clássico para a obstipação por um bom motivo. As peras, os kiwis, as laranjas, todos eles são carregados de fibra e água. No lado dos vegetais, a couve galega, os espinafres, os brócolos e a abóbora são verdadeiros campeões. Eles fornecem a chamada fibra insolúvel, que não se dissolve em água e funciona como a parte grossa da vassoura, adicionando volume às fezes e acelerando a sua passagem pelo cólon. Uma forma muito simples de aumentar a ingestão destes alimentos é garantir que metade do seu prato, tanto ao almoço como ao jantar, seja composto por vegetais ou salada. Uma sopa de legumes antes da refeição principal também é uma tradição portuguesa muito sábia. Aquece o estômago, hidrata e fornece uma dose fantástica de nutrientes e fibra logo no início. E não podemos esquecer as leguminosas, como o feijão, o grão de bico e as lentilhas. São fontes incríveis de fibra e proteína vegetal. Se não está habituado a comê-las, comece devagar para permitir que o seu sistema digestivo se adapte. Um outro grupo de alimentos que merece destaque são os alimentos fermentados. O iogurte natural, especialmente o que contém culturas vivas e ativas, ou o kefir, são fontes de probióticos. Os probióticos são as bactérias boas que vivem no nosso intestino. Ter uma flora intestinal saudável e equilibrada é absolutamente crucial para uma boa digestão, para a absorção de nutrientes e para um sistema imunitário forte. Estas bactérias boas ajudam a decompor os alimentos que não conseguimos digerir e combatem as bactérias más. Incluir uma pequena porção de iogurte natural no seu dia a dia pode fazer uma grande diferença. Combinar estes alimentos, ricos em fibras e probióticos, com a hidratação adequada e a nossa bebida matinal, cria uma sinergia poderosa que limpa, nutre e reequilibra todo o seu sistema digestivo. Não se trata de uma dieta restritiva, mas sim de uma adição consciente de alimentos que curam e fortalecem o corpo. Criamos um alicerce sólido com a nossa bebida matinal, a hidratação inteligente e uma alimentação rica em fibras. Mas há outra peça fundamental neste puzzle da saúde digestiva, uma peça que muitas vezes subestimamos: o movimento. O nosso corpo foi desenhado para se mover. Quando passamos demasiado tempo sentados ou inativos, todo o nosso sistema interno fica mais lento, incluindo o sistema digestivo. É aqui que entra o movimento suave que liberta. Não estou a falar de correr uma maratona ou de passar horas no ginásio. Estou a falar de um movimento simples, consistente e agradável, como uma caminhada diária. Caminhar é um dos melhores exercícios para a saúde intestinal. Quando caminhamos, os nossos músculos abdominais contraem-se e relaxam suavemente, massageando os intestinos. Este movimento estimula o peristaltismo, que são as contrações musculares rítmicas do intestino
que empurram os alimentos e os resíduos através do sistema. Pense nisso como dar um empurrãozinho gentil ao seu trânsito intestinal. Uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia, de preferência depois de uma refeição, pode fazer maravilhas. Ajuda não só na digestão, mas também a controlar os níveis de açúcar no sangue, a melhorar o humor e a fortalecer os ossos. O importante é encontrar um ritmo que seja confortável para si e apreciar o momento. Observe a natureza, respire o ar fresco, ouça os sons à sua volta. Transforme a sua caminhada num momento de prazer, não numa obrigação. Para além da caminhada, alongamentos suaves também podem ser muito benéficos. Posições simples de yoga, como deitar-se de costas e abraçar os joelhos contra o peito, podem ajudar a aliviar os gases e a pressão abdominal. Ou a torção suave da coluna, sentado numa cadeira que massaja os órgãos internos. O movimento não precisa de ser complicado para ser eficaz. O mais importante é quebrar os longos períodos de sedentarismo. Se passa muito tempo a ver televisão ou a ler, levante-se a cada hora, ande pela casa, espreguice-se. Cada pequeno movimento conta. E isto leva-nos à nossa última dica, aquela que prometi no início, que é tão simples e tão profunda: o ritual do descanso. Vivemos num mundo que glorifica o estar sempre ocupado, o estresse, a agitação. Mas o nosso corpo, e especialmente o nosso sistema digestivo, paga um preço muito alto por isso. Existe uma ligação direta e poderosa entre o nosso cérebro e o nosso intestino, a chamada conexão cérebro-intestino. Já sentiu um nó no estômago quando estava nervoso? Isso é essa conexão em ação. O estresse crônico coloca o nosso corpo num estado de luta ou fuga, desviando o sangue e a energia do sistema digestivo para os músculos. A digestão fica em segundo plano. Isto pode levar a indigestão, inchaço, obstipação ou diarreia. Portanto, gerir o estresse não é um luxo, é uma necessidade para a saúde do cólon. E a melhor forma de combater o estresse é através do descanso e do relaxamento. Isto inclui ter uma boa noite de sono. Durante o sono, o nosso corpo realiza processos vitais de reparação e desintoxicação. Um sono de má qualidade interrompe estes processos. Criar um ritual de sono pode ajudar. Desligue os ecrãs pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul dos telemóveis e televisões interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma, tome um banho quente ou beba um chá de camomila. Tente deitar-se e levantar-se por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, para regular o seu relógio biológico. O ritual do descanso também se aplica ao momento das refeições. Evite comer apressadamente, em frente à televisão ou enquanto discute problemas. Sente-se à mesa, respire fundo algumas vezes antes de começar a comer. Mastigue bem os alimentos. A digestão começa na boca. Ao mastigar bem, não só tritura os alimentos, facilitando o trabalho do estômago, como também envia sinais ao cérebro para preparar o resto do sistema digestivo. Comer com calma e atenção plena transforma a refeição num ato de nutrição e não apenas de ingestão. Como pode ver, a jornada para um cólon limpo e um corpo cheio de energia não se resume a uma única bebida. É uma abordagem holística. Começa com o ritual matinal de limpeza, que prepara o terreno. Continua com a hidratação constante ao longo do dia, que mantém o rio a fluir. É nutrida por alimentos vivos e coloridos que fornecem as ferramentas necessárias. É impulsionada pelo movimento suave, que mantém tudo em movimento. E é sustentada pelo descanso e pela calma, que permitem que o corpo se cure e se regenere. Cada um destes hábitos apoia e amplifica os outros. Juntos, eles criam um ciclo virtuoso de saúde e bem-estar.
Lembre-se, não precisa de implementar tudo de uma vez. Comece com a bebida matinal. Sinta os benefícios. Depois, adicione a caminhada diária. A seguir, concentre-se em adicionar mais um vegetal à sua refeição. Pequenos passos dados de forma consistente levam a transformações duradouras. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar. Só precisa que lhe dê as condições certas. Seja paciente e gentil consigo mesmo neste processo. Cada dia é uma nova oportunidade para fazer uma escolha que honra a sua saúde. Partilhe nos comentários abaixo qual destes hábitos acha que será mais fácil de começar, ou se já pratica algum deles. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito a que mais pessoas possam encontrar esta informação. E se quiser continuar a receber dicas para uma vida mais saudável e feliz depois dos 60, subscreva o canal. Cuide bem de si, porque merece sentir-se leve, vibrante e cheio de vida em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.